Roraima Notícias. 12 horas em ponto na capital. Olá, boa tarde. Segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Está começando mais uma edição do Jornal Roraima Notícias. Acompanhe as manchetes do dia. Com destaque ao crescimento econômico, Roraima completa 37 anos. Polícia Civil integra Operação Nacional e alerta golpes contra a pessoa idosa. Inscrições abertas para o concurso Rainha da Expofer Show 2025. Governo de Roraima intensifica plano de contingência e capacita produtores para enfrentar estiagem. CAE realiza ação itinerante para regularizar cadastros no bairro Cidade Satélite. Essas e outras notícias agora no Jornal Roraima Notícias, que está no ar. Jornal Roraima Notícias. Trazendo a informação na hora em que ela acontece. Previsão do tempo. Para esta segunda-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A intensidade dos ventos fracos chegando a 4 km por hora. Temperatura mínima 24 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 62 e a máxima 96%. Notícias locais. 12 horas e 1 minuto na capital. Hoje o Bentes de volta, depois de um descanso, né, Bentes? Forçado. Teve probleminha de saúde, mas graças a Deus vamos aqui dar continuidade. 12 horas e 1 minuto. Com destaque ao crescimento econômico, Roraima completou neste domingo, dia 5 de outubro, 37 anos. Considerada a terra das promessas, Roraima se destaca entre os estados recém-criados com desenvolvimento crescente em todas as áreas. Poliana Araújo. Nesse domingo, dia 5 de outubro, o estado de Roraima comemorou 37 anos de criação, marcado por conquistas históricas em áreas importantes como segurança energética, geração de emprego, safra recorde de grãos, investimentos em educação, saúde e segurança pública, além da credibilidade fiscal que o coloca entre os mais confiáveis do país. Em um breve discurso, ainda na manhã de domingo, os chefes do Executivo falaram sobre a data, destacando os avanços e também relembrando alguns obstáculos do passado. O governador Antônio Denário ressaltou que Roraima é destaque entre os estados da região amazônica. O futuro já chegou em Roraima e, graças ao nosso trabalho, eu acredito que é irreversível voltar ao passado. A população não quer voltar ao passado. O passado não foi nada bom para ninguém. Tanto é que Roraima foi penalizado por políticas públicas que prejudicou o estado de Roraima. E no nosso governo, eu reconheço todas as políticas públicas que foram efetuadas e o que a gente tenta fazer? Crescimento econômico da forma que o estado de Roraima está hoje. Entre os marcos importantes dessa trajetória de mais de 3 décadas está o imbróglio energético. Ainda em fase de testes, a ligação de Roraima com o Sistema Nacional de Energia é uma realidade. O projeto foi destravado por articulação do governo estadual em 2019 e vai garantir fornecimento energético estável e sustentável, abrindo espaço para o crescimento em áreas como saúde, turismo, agro e tecnologia, como ressalta o chefe do executivo. Com a nova fibra ótica que vem através do Leão, de Manaus para Boa Vista, o Leão de Tucuruí, ela também chega agora subaquática no fundo do Rio Branco, depois subterrânea de Caracaraí até Boa Vista, que nós vamos ter uma internet 13 vezes maior a velocidade, com a redundância de atender mais usuários implementada. Então a gente tem também uma internet de muito melhor qualidade do que anos atrás. Denário reforçou ainda que de 2019 a 2025, Roraima criou mais de 32 mil novos postos de trabalho formais, um crescimento de mais de 60%. No mesmo período, o saldo de abertura de empresas chegou a 29 mil, refletindo no aumento do PIB, que foi de 37,9% nesse período. Quando assumiu a intervenção em 2018, Denário encontrou uma dívida de 8,4 bilhões. Até agora, mais de 3,6 bilhões foram pagos,
garantindo ao Estado a nota A do Tesouro Nacional e o título de bom pagador. Energia segura, safra recorde, contas em dia, novos empregos, educação fortalecida e índices de violência em queda colocam Roraima em um novo patamar de desenvolvimento. Segundo o vice-governador de Roraima, Edilson Damião, fica muito claro que há o que comemorar. O Estado tem muito o que comemorar. O Estado agora já faz 37 anos. Se você estava em Roraima em 2018 e viu quando Roraima quebrou, você está vendo um Roraima totalmente diferente. Você não tinha expectativa de crescimento para esse Estado. E olha só, quase 7 anos depois, você vê um Estado diferente. Um Estado que hoje, muita gente fala, não é mais o Estado do contra-cheque, não. Roraima não é mais o Estado, até pouca gente fala isso. Roraima hoje é o Estado da soja, é o Estado do milho, é o Estado da carne. Nosso rebanho bovino saiu aí de 750 mil cabeças para quase 1.350.000 cabeças de gado. Nossa área plantada, que era de apenas 35 mil hectares em 2018, agora já são quase 150 mil hectares. Você vê um distrito industrial que tinha 70 empresas, hoje tem mais de 200 no distrito industrial. Você vê Volvo, você vê Scania. Agradecer ao povo roraimense, que é um povo acolhedor, um povo trabalhador, que tem acreditado no governo do Estado de Roraima, que tem acreditado na mudança, principalmente, e dizer que a gente vai continuar esse processo de modificação do Estado, de inovação. Roraima está, cada dia que passa, crescendo mais, se desenvolvendo. E é um povo que acredite que Roraima tem futuro. Roraima, com certeza, vai crescer e vai se desenvolver mais ainda do que aconteceu nesse processo dos últimos 7 anos. Reportagem Poliana Araújo. Excelente, obrigado, Poliana. E realmente, final de semana todo, praticamente todas as autoridades reconhecendo exatamente a evolução, né? Como mencionado agora pelo governador, pelo vice-governador também, Edilson Damião. E, ou seja, da dívida, eu lembro perfeitamente, naquele momento, salários atrasados de 3 até 4 meses, né? Para os servidores. Passamos por essa situação, mas com certeza, com a entrada do governador Antônio Denário ainda antes das eleições... Sim, 2018, né? Exatamente, 2018. Conseguimos aí. A gente vê os resultados agora, estamos colhendo resultados agora. Bem expressivos. Com relação à dívida, né? Em torno de 8 bilhões, quer dizer, hoje já foram pagos a metade, né? E a gente continua evoluindo. Então, assim, a gente é perceptível, só não olha realmente. Tem a questão política, a gente sabe que sempre alguém da oposição, de outro lado, vai criticar, vai encontrar alguma forma de tecer algum comentário negativo, mas a realidade ela é bem diferente daquilo realmente que apresentava esse período para trás, né, Libana? Sem dúvidas, gente. Bom, são 12 horas e 7 minutos agora. Chamar Alan dos Santos para falar da Polícia Civil, que integra a Operação Nacional e alerta para golpes contra a pessoa idosa. Vamos conferir. A iniciativa tem como foco a prevenção e a repreensão de crimes contra pessoas idosas, além de fortalecimento da rede de proteção e da divulgação de políticas públicas voltadas a esse público. O coordenador da operação, o delegado titular, delegado DPI-PCD, Franco Abuzi, fala da programação das ações a serem realizadas pela instituição ao longo do mês e diz que na operação serão realizados cumprimentos de mandado de prisão em aberto contra infratores que tenham cometido crimes contra pessoas idosas. O objetivo da operação é o cumprimento de mandados de prisão em aberto contra infratores que tenham cometido crimes contra pessoas idosas, a realização e instauração de inquéritos, a finalização de inquéritos que já estejam em curso, registros de boletins de ocorrência, pedidos de medida protetiva para idosos que estejam em situação de violência, bem como a apuração de denúncias anônimas. No campo de prevenção, serão realizadas palestras, tanto para jovens, crianças, adultos e, obviamente, para o público idoso, com foco nos principais golpes e nas principais violações de direito que ocorrem com este público. A Operação Virtude 2025 acontece em alusão ao mês de aniversário do Estatuto de Pessoas Idosas e surgiu como ação integrada de âmbito nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e os órgãos de segurança pública estadual. Reportagem Lando Santos. Obrigada, Lando, pelas informações. 12h09. Inscrições abertas para o concurso Rainha da Expofer Show 2025. A iniciativa busca eleger a representante oficial da festa, unindo beleza, carisma e a força da cultura sertaneja. Jailton Cordeiro.
O governo de Roraima, por meio da Secretaria de Agricultura, informou que as inscrições estão abertas para o concurso Rainha da Expofest Show 2025, evento tradicional que integra a programação da 44ª edição da maior feira agropecuária de Roraima. A iniciativa busca eleger representante oficial da festa, unindo beleza, carisma e a força da cultura sertaneja. De acordo com a coordenadora da comissão organizadora, Juliana Rodrigues, podem participar candidatas com 18 anos completos, brasileiras, residentes em Roraima há pelo menos 2 anos e sem vínculo trabalhista com cargos públicos ou histórico judicial que comprometa a imagem do concurso. A primeira etapa do concurso será uma pré-seleção realizada por meio de votação online no perfil da Secretaria de Agricultura no Instagram, com duração de 24 horas. As candidatas mais votadas vão avançar para as fases presenciais, que incluem ensaios e apresentações com provas de passarela, postura, expressão corporal, criatividade no traje country e até torcida organizada. O concurso será realizado no dia 4 de novembro, a partir das 19 horas, dentro da programação da Expofest Show. As vencedoras terão a oportunidade de participar de agendas especiais durante os dias do evento, incluindo visitas a estandes, presenças em camarotes e compromissos institucionais. A vencedora do título da Rainha da Expofest vai receber um prêmio de R$6.000. A segunda princesa será premiada com R$3.000, enquanto a terceira princesa levará R$1.500. Já o título de Rainha da Simpatia vai garantir à escolhida um prêmio de R$1.000. Reportagem Jailton Cordeiro. Obrigado, Jailton. 12 horas mais 11 minutos. Agora chamar Luiz Valério para falar de um assunto muito importante, que é a saúde mental dos professores da rede estadual de Roraima, que é motivo de preocupação. Os casos de adoecimento têm aumentado de forma acelerada e a própria Secretaria de Educação e Desporto, a SEED, reconheceu a gravidade da situação. Vamos conferir. O Departamento de Apoio Psicossocial, DIPSE, informou que o número de educadores buscando ajuda por estresse, burnout e ansiedade disparou em Roraima. Os atendimentos tiveram que ser intensificados para dar conta da alta demanda. A psicóloga Francimeire Melo, da DIPSE, deu o tom da crise ao alertar sobre o crescimento exponencial dos casos de adoecimento mental. Infelizmente, nós tivemos uma pandemia que de alguma forma, ela acelerou. E hoje o nosso olhar ele é levado a uma preocupação quanto a um possível estrangulamento dessa situação. O que antes a gente observava como um número crescente, acentuado, de afastamentos por adoecimento emocional, agora a gente já observa uma velocidade quase desenfreada, e isso é preocupante. O aumento da exaustão está ligado à sobrecarga de trabalho e à pressão do ambiente escolar, afetando diretamente a qualidade do ensino. O sindicato da categoria cobra da SEED não apenas o tratamento, mas soluções para as causas estruturais do problema. A professora Nazaré Sixo, diretora do Departamento de Apoio Psicossocial, a DIPSE, reconhece que a situação é grave, mas diz que os professores têm recebido o apoio necessário para tratamento, com escuta ativa e ambiente acolhedor. O psicossocial, hoje, o olhar, dos servidores, vamos aqui focar só nos servidores, é um olhar que hoje eles sabem que a Secretaria de Educação tem essa sensibilidade em relação aos adoecimentos deles, e muitos nem precisa a própria escola encaminhar. Muitos deles sabem do trabalho, sabem que tem equipe, sabem que tem psicólogos preparados, e eles vão. Então, nos nossos dados de 2024, 234 servidores foram atendidos na DIPSE. Isso para nós é muito importante. E esse ano nós já temos os nossos dados também, que ainda estão sendo computados. Então, isso para nós é um avanço muito grande. A crise exige políticas públicas preventivas e que o governo de Roraima olhe para as condições de trabalho dos docentes, que são essenciais para o futuro da educação no estado. Reportagem Luiz Valério. 12 horas e 14 minutos, o governo de Roraima intensifica plano de contingência e capacita produtores para enfrentar estiagem. O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil Estadual iniciou em setembro uma série de ações estratégicas para minimizar os impactos da estiagem no estado. Mariângela Marinho traz os detalhes.
O plano de contingência da estiagem reúne órgãos públicos, sociedade civil e produtores rurais em iniciativas de prevenção, preparação e resposta para reduzir prejuízos econômicos, ambientais e sociais causados pela seca. Segundo o gerente de operações da Defesa Civil, Tenente-Coronel Leonardo Menezes, as medidas buscam garantir eficiência no uso da água e mais segurança para comunidades urbanas, rurais e indígenas. Uma das principais frentes do plano é a capacitação de produtores rurais e comunidades, com orientações sobre queima controlada, construção de aceiros verdes e negros, condutas de segurança e noções básicas sobre incêndios florestais. O primeiro ciclo, realizado em setembro, reuniu 240 moradores de Rorainópolis, Pacaraima, Caracaraí, Bonfim, São João da Baliza e Mucajaí. Esse trabalho ele está na fase de prevenção e preparação para período de estiagem. Então, a Defesa Civil ela trabalha com 5 fases: prevenção, preparação, mitigação e resposta. Na verdade, 4 fases, né? Então nós estamos na fase de preparação. Ainda segundo Menezes, as queimadas em Roraima estão relacionadas às características do bioma lavrado, uma vegetação plana e de baixa altura que, aliada aos ventos, facilita a propagação do fogo. O fenômeno é cíclico e costuma se intensificar entre novembro e fevereiro, período considerado mais crítico. Através de um grupo de trabalho, nós estamos elaborando nosso plano de prevenção e combate a incêndio florestal. Esse plano ele é elaborado pelos agentes que compõem o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal: Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, FEMAR, entendeu? A CIPA através da Polícia, a PM através da CIPA. O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta, reduzir perdas econômicas, proteger o meio ambiente e garantir mais segurança para a população durante o período seco. Reportagem Mariângela Marinho. 12 horas mais 16 minutos e o Colégio Estadual Militarizado Camilo Dias, localizado no bairro Liberdade, realizou eleição para o Grêmio Estudantil em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o TRE. Bernardo Silva acompanhou e traz os detalhes. Na véspera do pleito, quinta-feira, dia 2, os alunos que atuaram como mesários participaram de um treinamento especial para conduzir a eleição de forma semelhante à de um pleito eleitoral oficial, proporcionando aos estudantes uma experiência prática de cidadania, democracia e responsabilidade social. A tenente-coronel Lucília Silva Sobrinho, gestora administrativa da escola, conta que a iniciativa teve o objetivo de instruir os alunos sobre o processo eleitoral. Para eles terem já essa experiência, né, de como é esse processo eleitoral, como se dá, como faz a comissão eleitoral, as chapas que participam, eles exercerem esse direito de colocar os representantes deles para defender os seus direitos. Ainda de acordo com Lucília, a ideia de realizar o pleito com todo o aparato de uma eleição oficial partiu do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Eles souberam que a gente ia fazer a eleição do Grêmio Estudantil e eles nos procuraram para oferecer esse trabalho deles com a urna eletrônica. E aí também lançar um projeto piloto que se chama Seu Voto, Seu Horário. Fábio Rogério Santos Barros, chefe de seção de sistemas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, foi quem orientou todo o processo da eleição para a escolha do comandante do Grêmio Estudantil. Fábio esclarece que o modelo empregado na Escola Camilo Dias não é inédito. Esse é um projeto, da Justiça Eleitoral, do TRE, através da Escola Judiciária, e da Secretaria de Tecnologia da Informação. Então, não é exclusividade do Camilo Dias. Na verdade, a gente busca outras escolas ou organizações sociais para incentivar, fomentar a cidadania e a democracia. Então, a gente vai lá dar uma palestra aos alunos, sobre o meu primeiro voto, ou seja, já preparar o aluno, para as eleições que estão por vir, aqueles alunos que provavelmente vão poder tirar o título de eleitor no ano que vem. E, em consequência, ali, a gente faz uma eleição. Normalmente é uma eleição de uma política pública, a escolha de uma política pública na escola, ou no caso aqui está sendo, no Camilo Dias, do Grêmio, a escolha do Grêmio Estudantil, de quem vai representar o Grêmio Estudantil. Então, depois dessa palestra, a gente treina os alunos para serem mesários, eles recebem orientação igual ao mesário de uma eleição oficial. Durante a votação, o TRE fez o teste de um aplicativo inédito que permitirá acompanhar o número de eleitores nas filas de votação em tempo real. A gente aproveitou essa eleição aqui, da Escola Camilo Dias, para justamente testar com alguns professores. Esse aplicativo, esse serviço, ele ainda não tem um nome final, A gente ainda está no projeto piloto, então pode ser que ele mude de nome até a eleição. Mas o eleitor, ele vai poder entrar nesse serviço e ele vai poder escolher o local de votação dele e escolher a sessão ali que ele vota.
e vai aparecer os horários e os eleitores que geraram expectativa de votar naquele horário. Então, pegando um exemplo aqui, ele pode chegar a abrir o aplicativo e verificar que os eleitores daquela sessão, que é a mesma sessão dele, estão escolhendo mais o horário de 11 horas para votar. Então, ele vai evitar ir às 11 horas. Aí ele pode no aplicativo marcar e dizer, vou às 9 da manhã, que é um horário que vai ter menos gente lá, menos eleitores para poder votar. Reportagem, Bernardo Silva. 12 horas e 20 minutos. Visita técnica abordará comércio exterior e processos alfandegários em Letem. A atividade da UER oferecerá a empresários e acadêmicos uma imersão prática nos trâmites de importação e exportação na fronteira Brasil-Guiana. Irismar Ramos. Empresários e acadêmicos terão a chance de vivenciar na prática os trâmites do comércio exterior durante uma visita técnica promovida pela Universidade Estadual de Roraima, UER, no dia 10 deste mês. A programação inclui passagem pela aduana da Receita Federal em Bonfim e pelo Centro Comercial de Letem, na Guiana, com atividades voltadas à importação e exportação de mercadorias. De acordo com o professor Mariano Terço de Melo, responsável pelo projeto, a iniciativa é uma oportunidade única de aprendizado. Nessa visita técnica, os participantes serão capazes de conhecer o portal da aduana, que será explicado por um auditor da Receita Federal. É de grande relevância conhecer o atendimento virtual de como se proceder à importação e exportação de produtos e até mesmo a forma do enquadramento legal das alíquotas dos produtos importados e exportados, a fim de que não haja nenhum erro na hora do enquadramento e recolhimento do imposto do comércio fiscal. Conto com a participação de todos. Ao todo, estão disponíveis 10 vagas gratuitas para empresários e 30 para acadêmicos da disciplina de Ciências Socialmente Aplicadas da UER. As inscrições seguem até 9 de outubro e devem ser realizadas presencialmente no Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, no campus Boa Vista da UER. O deslocamento será feito em ônibus disponibilizado pela instituição, com saída do campus Boa Vista às 6 da manhã da próxima sexta-feira, dia 10 de outubro, e retorno previsto para as 18 horas do mesmo dia. Reportagem Irismar Ramos. Obrigado, Irismar. São 12 horas mais 22 minutos e a CAE realiza ação itinerante para regularizar cadastros dos bairros, cidade satélite. A iniciativa vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8, então hoje, amanhã e depois, né? Das 8 às 13 horas no Centro de Atendimento Social do Conjunto Vila Jardim. Jailton Cordeiro. A Companhia de Água e Esgotos de Roraima, CAE, vai realizar uma ação itinerante para que os moradores do residencial Vila Jardim e regiões próximas possam atualizar seus cadastros e regularizar seus débitos junto à companhia. A iniciativa vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de outubro, das 8 às 13 horas, no Centro de Atendimento Social CAIS da Vila Jardim, localizado dentro do próprio residencial. Durante o atendimento, os consumidores terão acesso a serviços como parcelamentos, transferências de titularidade, ligações, religações e reparo de vazamentos. Sabemos da importância de aproximar a empresa da população e facilitar a vida das pessoas. Por isso, esse mutirão, explicou o diretor comercial e do interior da CAE, Cícero Batista. Entendendo a situação dos usuários que enfrentam grandes problemas ao se deslocar dos bairros mais distantes até uma agência da CAE e sabendo da importância da aproximação da empresa com os usuários, nós estamos fazendo nos dias 6, 7 e 8 atendimentos itinerantes no bairro Cidade Satélite, mais precisamente no CAIS. Então, todos os moradores, usuários que se encontram com débito ou atualização cadastral devem procurar a nossa equipe que se encontra no bairro para fazer a atualização e negociação, evitando assim problemas na suspensão do fornecimento de água e facilitando a comunicação entre a CAE e o usuário. Os interessados devem procurar diretamente o CAIS munidos de documentação pessoal do imóvel e da fatura de água. Reportagem Jailton Cordeiro. A crise financeira da Previdência de Boa Vista se aprofundou. Em reunião tensa na Câmara Municipal, secretários e o diretor do Fundo de Previdência dos Servidores negaram o pedido para suspender os projetos de reforma que prevêem aumento da contribuição municipal. Luiz Valério. O motivo da pressão é a gigantesca discrepância dos números. Enquanto a Prefeitura de Boa Vista afirma que a reforma é necessária devido a um déficit atuarial, uma auditoria independente contratada pelos sindicatos aponta um superávit de mais de 190 milhões de reais no fundo.
O vereador Ítalo Otávio pediu a retirada dos projetos, citando este superávit e falhas constitucionais. O secretário de Administração e presidente do Conselho da Previdência, Márcio Vinícius de Almeida, recusou a retirada, sugerindo que o debate prossiga com emendas na Câmara. Representantes sindicais, por sua vez, questionam o posicionamento do município e dizem que a reforma não é necessária, pelo menos nos moldes como proposto pela Prefeitura de Boa Vista. Sobre a reforma da Previdência e o PL em si, que é o 001, o prefeito já descumpre a recomendação do TCE, aonde o TCE recomenda a retirada do PL pelo prefeito. A Câmara manteve, porque ela tirou de tramitação. Então a gente já entende que hoje, se o prefeito retirar o PL, seguindo a recomendação do TCE, a gente está disposto a sentar para uma possível, ou fazer uma reforma, mesmo sabendo que não é necessária essa reforma, uma vez que não tem déficit. A lei ela é clara, se não tiver déficit não tem que ter uma reforma. A reunião também revelou que o município não tem implementado as alíquotas de contribuição patronal, recomendadas pelo próprio atuário, o que pode ser um descumprimento da Emenda Constitucional 103 de 2019. Os cálculos atuariais da Prefeitura, por exemplo, mostram que em 2023 a alíquota patronal recomendada era de 18,60%, mas a Prefeitura manteve um percentual inferior, de 15,30%. O diretor do Precem, Paulo Bragato, sustenta a regularidade da situação. Muito parecido com o cálculo que nós tínhamos, a variação deu menos de 1% desse déficit. Está muito relacionado com as provisões matemáticas futuras, que o município de Boa Vista, de 2019 a 2025, teve um crescimento de 66% do seu quadro de ativos. O prefeito, com os concursos que fez, com as convocações, então hoje nós temos uma massa de ativos nova. Ainda não constituíram a sua poupança junto ao Instituto de Previdência. Isso significa que, num primeiro momento, gera, sim, um déficit atuarial. Além das controvérsias dos números e alíquotas, a Procuradoria do município confirmou que o projeto segue em tramitação, apesar de uma recomendação do Tribunal de Contas de Roraima, o TCE, feita em maio deste ano, para que a proposta fosse suspensa. Outro ponto levantado é que a nova estrutura administrativa proposta para o Precem mantém muitos cargos de direção sob indicação política, o que, segundo críticos, pode abrir margem para ingerência na gestão do fundo. A Emenda Constitucional de 2019 dispensa a reforma em regimes superavitários. Agora, os servidores aguardam se o Executivo irá considerar o estudo dos sindicatos ou se a reforma vai avançar na Câmara com base nos números controversos. Reportagem Luiz Valério. Agora, 12h27, a Comissão da Assembleia Legislativa propõe critérios mais justos para progressões de servidores da saúde. A Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa de Roraima se reuniu com representantes dos sindicatos da saúde estadual e secretária de saúde para discutir sobre progressões funcionais horizontais e verticais dos servidores. Mariângela Marinho. A reunião foi entre deputados, membros da Comissão de Saúde, representantes dos sindicatos da saúde estadual e a secretária de saúde, a Dilma Lucena, para discutir uma minuta de anteprojeto de lei referente às progressões funcionais, horizontais e verticais dos servidores. Entre os pontos debatidos estiveram a portaria interna da pasta, que permite aos servidores solicitar reanálise de faltas em até 90 dias, o que possibilita a retomada do processo de progressão e o alinhamento de artigos do anteprojeto de lei que prevê a padronização da nota média exigida nos critérios de avaliação de desempenho. Segundo o presidente da comissão, o deputado Dr. Cláudio Cirurgião, atualmente os servidores com mais de 20 anos de carreira são avaliados com nota mínima 8, conforme prevê Lei 392 de 2003. A proposta é que a média seja ajustada para 7, coincidindo com a legislação vigente. Nós também tratamos de uma minuta de projeto de lei que nós vamos levar na semana que vem, terça-feira, até o Poder Executivo, que vai modificar o PCCR, modificando o critério de avaliação, que antes era de 80%, uma nota mínima de 80% para os servidores que eram regidos pela 392, e agora nós vamos propor uma média aritmética de 7.
Já a secretária de Saúde, Adilma Lucena, explicou que ao longo dos concursos da área da saúde, houveram regras diferenciadas para avaliação de servidores, o que gerou distorções. Para Marcele Carvalho, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o Sintras, a reunião foi fundamental. Marcele lembrou que na última contemplação das progressões verticais, vários servidores foram prejudicados por entendimentos distorcidos e informações incongruentes. Esse encontro é muito importante e mostra o empenho da Comissão de Saúde, em especial do Dr. Cláudio, em trabalhar essa matéria. E esse projeto de lei que o Sintras propôs é justamente para sanar essa problemática. E todos os servidores da saúde, em especial de 2004 e 2008, vão ser contemplados com suas progressões verticais e horizontais. Também participaram do encontro os sindicatos dos profissionais de enfermagem de Roraima, dos tecnólogos, técnicos e auxiliares em radiologia e do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais de Roraima. Reportagem Mariângela Marinho. 12 horas e 30 minutos, Polícia Civil de Roraima treina servidores em técnicas modernas de armamento e tiro. Acompanhe com Lando Santos. O primeiro curso de formação de monitores de armamento e tiro, com encerramento nesta sexta-feira, dia 3, a iniciativa é organizada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em parceria com a Escola de Governo da SEGAD e contou com a participação de 12 policiais civis. Com carga horária de 20 horas aula, o curso combina teoria e prática, abrangendo fundamentos de didáticas e abordagem técnicas de comunicação e planejamentos de aula, principalmente do tiro policial. Os participantes foram submetidos a avaliações teóricas, práticas e didáticas. A delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, destaca que a iniciativa representa mais um passo da Polícia Civil rumo à modernidade. A ideia principal é formar profissionais. O instrutor Joel da Silva Cordeiro ressalta que a formação é um marco para a Polícia Civil. Visa formar monitores nessa área para o nosso treinamento anual, que está próximo. E esses monitores estão sendo preparados com os conhecimentos mais modernos a respeito das técnicas de treinamento, técnicas de tiro e tudo que a gente tem disponível sobre conhecimento dos armamentos de dotação da Polícia Civil de Roraima. Esses monitores, eles atuarão no treinamento anual, do nosso efetivo. Isso quer dizer que essa formação inicial agora nos permite padronizar as técnicas, tanto de ensino, técnicas de segurança, técnicas de operação dos armamentos, e nos permite, então, procurar um padrão de qualidade mais elevado dentro da nossa instituição. A escrivã de polícia, Ianca Negreiros, aluna do curso, avaliou a experiência como transformadora. É um marco importante para qualificar, reforçar o treinamento anual dos nossos colegas servidores policiais civis, o aprimoramento das técnicas de armamento de tiro, o manuseio do nosso armamento, que é um instrumento de trabalho do policial. Ele é de suma importância você ter essa intimidade com o seu armamento. Essa minha formação agrega muito na minha vida como policial civil, não só sendo monitor, mas também sendo escrivã de polícia, sendo de uma delegacia mais operacional, e isso vai contribuir muito com o meu trabalho no dia a dia também. O curso iniciou no dia 29 de setembro, foi ministrado pelos instrutores Joel da Silva Cordeiro e Francisco Borges Mota. Reportagem Lando Santos. Obrigado, Lando. 12h33 e roraimenses viajam mais em 2024. Ficam mais tempo fora e preferem se hospedar em casas de amigos ou parentes. Em 2020, o número de viagens realizadas pelos moradores do estado foi estimado em 29 mil, caindo para 13.021. Com retomada, o total subiu para 24 mil em 23 e chegou a 36 mil em 2024 e 25 vai aumentar, viu, Elivane? Vamos conferir. O IBGE divulgou os resultados dos últimos 3 meses da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD Turismo, com um panorama detalhado sobre as viagens realizadas pela população de Roraima. Os dados mostram a dinâmica interna do turismo no estado e no cenário nacional. A pesquisa foi feita em mais de 2.000 domicílios, segundo informou o supervisor do IBGE, Eduardo Vasconcelos. Esses dados refletem aí um aumento de mais de 50% na quantidade de pessoas que viajaram no último ano, e ela é perguntada sempre na segunda visita que o IBGE faz no domicílio das pessoas. Uma pesquisa fundamental que levanta diversas informações além do turismo, informações sobre emprego, escolaridade
e outros assuntos. E é fundamental lembrar os informantes, moradores aí que recebam bem as pessoas do IBGE. Em 2020, na pandemia, o número de viagens realizadas pela população do estado foi estimado em 20 mil, caindo para 13 mil em 2021. Com a retomada, o total subiu para 24 mil em 2023 e chegou a 36 mil em 2024, um crescimento de 50% no último ano. Esse total inclui viagens nacionais e internacionais. A grande maioria das viagens roraimenses teve finalidade pessoal, com 83,3% em 2024 contra 16,7% profissionais. Dentro das viagens pessoais, os principais motivos foram lazer, 26,7%, visita ao evento de familiares e amigos, 36,7%, tratamento de saúde, 20%, outros motivos pessoais, 16,7%. Em 2024, 85,6% dos domicílios roraimenses não tiveram nenhum morador que viajou nos últimos 3 meses. Motivos para não viajar, percentual sobre esses domicílios. Falta de dinheiro, 49,1%. Falta de tempo, 16,2%. Problemas de saúde, 1,2%. Não ser prioridade, 9%. Não ter necessidade, 15%. Não ter interesse, 8,4%. Em 2024, os meios de transportes mais usados nas viagens de Roraima foram carro particular ou de empresa, 37,6%. Avião, 27,8%. Vans, 8,5%, motocicletas, 5%, ônibus de linha, 5%, ônibus fretados, 4,7%. A principal forma de hospedagem em 2024 foi ficar em casa de amigos ou parentes, 55,6%. Já hotéis, resorts e flats representaram 18,9%. As viagens a partir de Roraima tiveram uma média de 10,1% pernoites em 2024, acima da média nacional, 6,9%, e da região norte, 9,1%. Reportagem Elivane Freitas. Momento do Esporte. Olá, boa tarde para você sintonizado na Rádio Roraima. Vamos ao Momento do Esporte desta segunda-feira. O futebol brasileiro já conhece 4 campeões nacionais. O primeiro foi o Atlético do Piauí, que ganhou a Série A3 no feminino. Depois o Santos venceu a A2 e mais tarde foi a vez do Corinthians, com as Brabas, conquistar o título da Série A1 no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E sábado passado, o Barra de Santa Catarina sagrou-se campeão da Série D no futebol masculino. O time de Santa Catarina empatou o jogo de volta da decisão em 0-0 contra o Santa Cruz, depois de ter vencido a ida por 2-1, e por isso é o 4º campeão nacional de 2025. Aliás, a Série D do ano que vem terá 3 times do estado de Roraima. Gás, Monte Roraima e São Raimundo disputarão o campeonato do ano que vem. A Série C reservou as maiores emoções para a última rodada dos quadrangulares. No grupo B, o Londrina, já classificado para a Série B do ano que vem, pega o São Bernardo, que luta pela outra vaga. E na chave C, onde tudo parecia definido, 2 times ainda lutam pela outra vaga. A primeira é da Ponte Preta, mas até o Náutico, que é lanterna, ainda pode se classificar para a Bezona de 2026. Na Série B, o Coritiba se consolidou na liderança, pelo menos até a próxima rodada, e o Atlético Paranaense, que vinha de 7 vitórias consecutivas, perdeu para o Atlético Goianiense lá em Goiânia, mas continua no G4, junto com Coxa, Goiás e o Criciúma. Já na Série A, poucas, mas significativas mudanças na parte de cima da tabela. O Palmeiras venceu o São Paulo 3-2, o Flamengo perdeu para o Bahia 1-0 e o Cruzeiro empatou com o Sport em 1-1. Resultados que levaram o Verdão à liderança do campeonato com a mesma pontuação que o Mengão, mas uma partida a menos. O Palmeiras tem 55 pontos em 25 jogos, o Flamengo 55 em 26 e o Cruzeiro 52 em 27 partidas já disputadas. O Botafogo é 4º colocado com 43 pontos em 27 jogos e o Bahia voltou a encostar com 43 pontos em 26 jogos, assim como o Mirassol, que também tem 43 e 26 jogos e fecha o G6. No Z4, o Santos é o primeiro fora, mas perdeu e ficou nos 28 pontos. O Vitória venceu e é o primeiro dentro. O Fortaleza também ganhou e é o segundo dentro do Z4. Já o Juventude de Caxias, que perdeu para o Fortaleza em casa, é 19º colocado. E o Sport Clube do Recife, mesmo com empate 1-1 contra o Cruzeiro, continua na lanterna do Campeonato Nacional, primeira divisão. O início do Campeonato Estadual de Futebol Masculino Sub-15, organizado pela Federação Roraimense de Futebol, será no próximo sábado, dia 11, inicialmente, com todos os jogos programados para o estádio Flamarion Vasconcelos, o nosso
nosso Canarinho. Novas informações no Giro Esportivo mais tarde. Muito bem, 12 horas e 39 minutos, só tempo para dizer boa tarde, desejar ótima semana e até amanhã, Livane. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Roraima Notícias.